Eu tenho um casal de filhos, o de 24 anos, várias vezes fala em suicídio. A filha de 15 está em tratamento para depressão há mais de um ano. Sempre fala que não vai aguentar mais viver. Eu faço evangelho no lar, converso o máximo que posso, mas parece que não faz sentido, não está fazendo sentido. O que vocês sugerem? É o pedido da nossa irmã. Eu começo. Na verdade, esse drama é um drama muito comum hoje. Muitas famílias vivem essa dificuldade, não só com os filhos, mas às vezes os próprios cônjuges perderam o prazer de viver, perderam o sentido da vida. E isso está ficando cada vez mais comum na nossa sociedade. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia do chamado vazio existencial e que conduz de maneira muito frequente para os processos de suicídio. Mas essa teoria não basta, é preciso saber o que fazer do ponto de vista prático para essas pessoas. Então, o que é que houve conosco? Nós perdemos o sentido das coisas, nós perdemos o objetivo do porquê existimos. As nossas vidas se tornaram vidas vazias, ou seja, nós temos uma espécie de vazio existencial. Não tem nada dentro. E como é que a gente combate vazio existencial? A gente combate vazio existencial enchendo o nosso vazio com atividades que possam dar a nós sentido para as nossas vidas. Não dá para a gente, de repente, querer resolver os problemas, como bem essa me pegou outro dia uma frase aqui do Einstein, não é possível resolver os problemas no mesmo nível de consciência que os criou. Então a gente precisa mudar o nível de consciência para poder fazer isso. Então o que a gente pode fazer de prático nessa situação? Encontrar algo que nos motive a vida. Como a gente está meio sem fé, é difícil a gente conseguir trazer esses meninos, tanto o de 24 como o de 15, para um ambiente religioso. Eles têm uma certa dificuldade de lidar com isso. Então a gente traz os meninos para o campo da chamada cidadania. Vai exigir um pouco mais dos pais. Em que sentido? Se engajar numa causa humanitária, que não precisa ser uma causa religiosa, mas uma causa que eles sintam que eles são úteis. Essas pessoas, geralmente, elas têm uma tendência e têm muita dificuldade de relacionar com gente, mas com animais elas são ótimas. Então engaja numa ONG para animal. Procura um local de cachorro abandonado, gato abandonado, e começa a se envolver, a cuidar, a ver o que está doente. Eles precisam ver vida, então você leva para o cachorro que está doentinho, cuidar do cachorro doentinho, do gato doente, que foi atropelado. E aí você vai, trabalhando, cuidando das questões de vida. Se não isso, planta. Se não isso, natureza, esporte, participar de esportes. A gente tem que encontrar algo que motive essa galera. Eles não conseguem enxergar no horizonte que a vida se desenhou para eles nenhum sentido para ficar. A vida perdeu o propósito, exatamente pelo esfriamento da fé. E como esse fenômeno é um fenômeno que cresce, não existe perspectiva de que isso se resolva no curto espaço de tempo. Nós vamos ter que encontrar ferramentas, Rubens. Senão esse negócio vai se alastrar de maneira terrível sobre a humanidade. A gente precisa combater, oferecendo às pessoas fé, fé. E a fé raciocinada é um grande instrumento. Se não dá para ir para a fé,
vai de cidadania para a gente poder dar um sentido de permanência desse pessoal por aqui. Sâmia? A história dessa senhora é a história de muitas famílias, né? Eu gostaria de começar colocando que ela os recebeu como filhos. Houve um planejamento pré-reencarnatório, houve todo um planejamento e chegou-se à conclusão que a melhor pessoa neste mundo, neste planeta, para ser a mãe desses dois jovens, era você, era essa nossa amiga, né? Então, se alguém pode encontrar respostas e tem condições emocionais, psicológicas e amor suficiente para passar por essa batalha, porque você, ela não deu o nome, né? Mas a pessoa que escreveu, ao renascer, ela já vinha preparada, né? Já havia um planejamento para receber esses dois filhos, e com certeza ela pediu isso, né? São duas almas que ela deve estar acompanhando há muito tempo. Há muito tempo. O Elahá colocou várias soluções, né? Que realmente são almas que vêm com traumas do passado, que vêm com vazios muito comum que seja uma culpa guardada no inconsciente, ou seja, a pessoa não lembra o fato, mas não se autoadmira, não se sente bem consigo mesmo e automaticamente não vê graça no mundo, né? Então, são jovens, crianças, e é bom que comece cedo, que precisam se sentir que tem valor. Não é que sejam elogiados e valorizados, mas eles precisam atuar desde cedo de forma a sentir que são pessoas valorosas e não pessoas que não merecem viver, que é a sensação que muitos estão trazendo de existências anteriores, né? Mas é bom também nós observarmos que do jeito que a nossa sociedade está, existe uma boa parcela de responsabilidade dos modismos atuais, da sociedade atual, né? Que está desvinculando as crianças da natureza, desvinculando as crianças do que se tinha de mais simples, de mais belo, né? Jogando as crianças na frente das telas em geral, de TV, de computador, de celular. Nós somos seres que não nascemos para isso. E já existem aí, os psicólogos estudiosos da área estão alertando dos riscos, inclusive de depressão, que uma grande quantidade de horas nas telas está provocando nas crianças e nos jovens, tá? Então, isso precisa ser analisado com a ajuda de terapeutas, tá? Onde você também participe para saber como agir, com a ajuda do Espiritismo, porque sim, quando nós trazemos responsabilidades, culpas, eu não estou dando 100% de que é, mas há uma probabilidade, trazemos essas responsabilidades do passado, tá? Nós também trazemos plugs que podem nos vincular a entidades que não querem o nosso bem e que podem potencializar esses sentimentos que os seus filhos estão tendo. Então, uma terapia na casa espírita, com todo o acolhimento que eles dão, inclusive para os desencarnados, tá? Se eles não quiserem ir, você vai, em nome deles, fazer o tratamento espiritual, a oração, a prece, a água fluidificada, o passe. Se eles pudessem ir, seria maravilhoso, porque é um tratamento magnético, se essa entidade já estiver com certo vínculo magnético sobre eles, sobre a mente deles, e acontecer, ajudar nesse desenlace, né? Fortificar essas almas, tá? E sempre estar próximo, sempre ter palavras de que os amam, que eles são importantes. E veja até onde, além da terapia, da amorosidade, da oração, eles poderiam ser vinculados às coisas que os fizessem ser úteis. E isso fica como lição para todos nós. Os nossos filhos não precisam ser apenas mimados. É muito bom, eu sou mãe que mima filho, mas eles precisam também se sentir úteis. Colocar para fazer o serviço em casa, colocar para botar o lixo na rua, responsável por dar banho no cachorro.
ele não vai ter tempo, sabe, de se sentir vazio, porque a gente já vai começar a preenchê-lo desde novinho. Mas eu quero falar para todas as mães que já passaram pela situação que ela atravessa e que por alguma circunstância, infelizmente, os conselhos foram insuficientes e aconteceu, de repente, uma ruptura na qual um desses meninos decide por interromper o fio da vida. Eu quero falar para essas mães que já viveram essa experiência, estão vivendo essa outra, que é muito comum e até esperado que mães nessa circunstância se culpem pelo acontecido, que elas se responsabilizem pelo fato do filho ter tomado a decisão que tomou. Então é muito importante que se observe as fragilidades que determinados espíritos renascem, a condição de fragilidade com que eles já vêm do mundo espiritual, sequelados por outras existências, sequelados pelas exigências desta existência que a Divina lembrou, sequelados pelos dramas profundos que eles trazem, como a Samia colocou para a gente. Não importa, eles vêm muito sequelados. E a gente oferece todas as pontes possíveis para que eles atravessem. Nós oferecemos o amor, nós oferecemos o carinho, nós oferecemos o trabalho, nós oferecemos responsabilidade no lar, para que ninguém pense que se você oferecer, você vai sempre conseguir a solução dessa questão. Porque existem almas que são profundamente tristes. E mesmo que você ofereça corda, pontes, helicópteros, que você se disponha a ir buscá-los, existem alguns que não querem caminhar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mover tudo que pode. Movimentar todas as possibilidades. Aqui foram dadas muitas ideias, grupos de apoio, o trabalho dentro de casa, atividades fora do lar, engaja o menino no Lions, coloca o garoto lá no Rotary, leva ele para o escotismo, coloca entre as bandeirantes, coloca ele no Demolei lá da maçonaria, coloca elas na filha de Jó, faz qualquer coisa, coloca na evangelização infantil. Como eles têm assim, muita dificuldade com religião, eu estou propondo esses grupos alternativos. Mas se puder levar para a evangelização, é a melhor opção possível, claro. Não esquecendo o terapeuta, o psiquiatra, a medicação, o acompanhamento. E se você usar todos os recursos, todas as ferramentas que tiver na sua caixa, você lançar mão de tudo que você puder. E se isso não for possível de levar a bom termo, não carregue a cruz como se você fosse o responsável pelo ocorrido. Quando a gente entrega tudo que tem, tudo que pode, a gente fez tudo que podia. O outro também precisa se movimentar. Não são só os pais que têm que oferecer pontes para os filhos. Os filhos têm que entrar na ponte, têm que pegar na ponta da corda. Porque senão a gente responsabiliza os pais por tudo. E os pais não suportam o peso de tantas responsabilidades quando os filhos também, de sua parte, precisam fazer alguma coisa. Então, há muitas cartas sobre a mesa. Há muitas opções para se tentar. Mas se você tentar tudo que puder e nada der certo, além dessas outras ideias que a gente não colocou hoje aqui, não carregue isso dentro de você como se você fosse a culpada de tudo isso. Conduza a vida em serenidade, compreendendo a imortalidade e tendo a compreensão de que amanhã todos nos reencontraremos. Não tão cedo, em função da opção.
mas a gente se reencontra, retoma a história e segue adiante.